Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Synology NAS. Nesse vídeo específico nós vamos explicar um pouco mais sobre Quick Connect e tentar esclarecer se esse sistema é seguro e se vale a pena utilizar ele ou não. Principalmente o Quick Connect é utilizado para acesso externo da sua rede. Então nós vamos explicar como que ele funciona, o que você deve fazer para se proteger caso você utilize ele, e assim você vai ter um conhecimento um pouco mais sobre esse assunto. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes de explicar mais sobre Quick Connect, nós vamos tentar entender o que seria o Quick Connect. Quick Connect seria uma ferramenta da Synology na qual permite que você tenha acesso externo do seu NAS fora da sua rede. Desse jeito, você não precisa fazer nenhuma configuração, você não precisa fazer absolutamente nada. É simplesmente você configurar esse sistema e após isso você pode acessar em qualquer lugar. Só que quando você faz qualquer acesso externo, você tem que entender do que se trata e como que você poderia fazer e como você poderia se proteger. Então, se a gente vir aqui na minha tela, aqui estaria as instruções como fazer o Quick Connect. Se você olhar, basicamente é uma linha para você fazer a configuração. Então agora nós vamos aqui no meu NAS. Esse NAS está rodando uma máquina virtual, porém essa mesma configuração pode ser feita se você tiver um NAS físico. Então, se a gente vir aqui em Control Panel, e aqui em Control Panel nós vamos vir na parte de External Access, o acesso remoto. Assim, desse jeito, uma vez que você logar com a sua conta Synology, você pode definir o seu Quick Connect e o seu Quick Connect vai ser exatamente esse. Você tem duas opções, você pode clicar aqui em cima do Quick Connect ou você pode usar o seu ID. O que significa se eu for usar o meu ID? Se eu usar o meu ID, eu posso entrar no quickconnect.to e só colocar Cyberlab. Após isso, eu vou dar Enter e ele vai tentar conectar na minha rede. Se vocês repararem aqui, ele está aparecendo o meu IP address. O que significa? Porque eu estou tentando acessar o Quick Connect local na minha rede, então isso significa que ele identificou que teria local e então ele estaria oferecendo para que eu usasse o meu IP interno na minha rede. Assim, eu conseguiria ter o acesso mais rápido e garantir que se minha internet for de 10 GB, eu vou estar usando meus 10 GB. Se por acaso minha internet for mais baixa, ele vai estar utilizando essa velocidade local da minha rede, não a internet externa. Então isso seria uma das vantagens porque ele já se autoconfigura. Mas tá, vamos tentar entender como que ele vai funcionar. Para entender como que ele funciona, a primeira coisa nós vamos tentar abrir o nosso white paper do Quick Connect. Aqui ele explica todas as informações, como que ele vai fazer a conexão e como que ele vai funcionar. Mas se a gente vir aqui mais para baixo, basicamente ele vai falar o diagrama da nossa conexão. Como eu falei, quando você colocar o Quick Connect, a primeira coisa que ele vai tentar fazer, ele vai tentar conectar ou vai fazer um teste de conexão. Após ele fazer um teste de conexão, ele vai ver se por acaso você estiver na sua LAN. Se por acaso você estiver na sua LAN, daí ele vai tentar conectar utilizando a sua LAN. Então isso garante que a velocidade de conexão vai ser a máxima que se pode alcançar. Se por acaso você não estiver na sua LAN, daí ele vai tentar conectar no seu WAN. Se por acaso você continua não estando nessa WAN, então ele vai tentar entrar com o último protocolo na qual ele vai tentar fazer um hole punch no seu roteador. Se por acaso ele conseguir, você vai estar utilizando diretamente o hole punch, que seria uma brecha no seu firewall. Se por acaso o seu roteador não permite isso, então ele vai utilizar Relay Service. Mas tá, vamos tentar entender como que seria essa questão de hole punch e como que ele funcionaria. Se a gente vir aqui, aqui seria o sistema de hole punch. O que significa? Quando o seu cliente que estaria fora da sua rede tentar acessar o seu NAS, ele vai tentar comunicar inicialmente com os servidores Quick Connect, e o Quick Connect ele vai tentar comunicar com a sua rede e vai tentar criar um túnel, mas esse túnel vai ser diretamente no seu firewall. Basicamente ele vai tentar fazer um buraco no seu firewall perguntando para o seu roteador: será que eu poderia utilizar essa porta específica para acessar externamente? Se o seu firewall permitir, então quer dizer que ele vai fazer um port forwarding específico para o Synology NAS, e durante esse período de port forwarding, essa porta estaria aberta, e porque essa porta estaria aberta, teria uma velocidade mais alta, porque os servidores da Synology não estão envolvidos com essa conexão. Porém, se por acaso o teu roteador não permitir esse hole punch, ou não permitir que
esse handshake seja efetivo e essa porta não seja aberta, daí teria a última opção. Essa última opção seria basicamente utilizando os servidores da Synology. Muito similar do que acontece com o Cloudflare. Ele vai pegar as informações, vão encriptar, vão criar um túnel e através dos servidores da Synology NAS ele vai transmitir para o usuário. Qual o problema disso? Se por acaso você utilizando essa opção que seria o hole punch, só o seu roteador que estaria bloqueando as informações, então isso não afetaria muito. Porém, se por acaso você utilizar os servidores da Synology, isso significa que vai ter um compromisso de velocidade. A Synology NAS não vai querer disponibilizar a velocidade total que você teria de internet. Vamos supor, se por acaso você tivesse 1 GB de internet, ela não vai disponibilizar 1 GB para comunicação, porque assim custaria muito caro para os servidores da Synology. Imagine que cada usuário que teria acessando através do Quick Connect e tivesse que usar essa opção, isso significaria que a Synology deveria disponibilizar uma banda pelo menos igual ou superior à sua internet. Então, se tivesse 100 usuários, 500 usuários tentando acessar, cada um com 1 GB, então quer dizer que a Synology NAS ou os servidores da Synology deveria ter pelo menos 500 GB, o que seria muito caro e inviável para o acesso externo. Por isso que essa opção seria mais lenta. Então, se a gente voltar nesse gráfico aqui, basicamente a velocidade mais rápida seria através da LAN, depois da WAN, o hole punch e por fim os relay. Então, se por acaso você conseguir acessar essas opções antes, vão ser as velocidades mais altas. Mas tá, até o momento nós entendemos como que a Synology permite o acesso, mas nós não entendemos como que você usa esse sistema. Até o momento nós entendemos como a Synology NAS configura esse acesso, porém não respondeu uma pergunta: será que esse sistema é seguro? Então, para explicar essa pergunta, nós vamos voltar aqui no nosso site da Synology. Basicamente, toda vez que você utilizar esse Quick Connect, ele vai criar um túnel encriptado, um pouco similar com o Cloudflare, na qual todos os dados são encriptados, porém não vai ter o servidor da Synology desencriptando, tentando identificar quais são as informações e mandando. Basicamente, ele vai fazer um túnel direto para o usuário, então seus dados estão seguros. A não ser que o próprio Synology seja comprometido e tiver um hack-ataque e ele decidir desencriptar esses dados, seus dados estão totalmente seguros entre o usuário final até o teu servidor. Então você vai perguntar: então esse sistema é perfeito, não tem como acessar? Tem e não tem. Todo sistema tem as suas brechas. Então qual que seria o único jeito que poderia ter o acesso a esse servidor? Seria através de brute force. Eu deveria colocar meu usuário e fazer o meu login. Assim, desse jeito, eu posso acessar meu site externamente na minha rede e posso acessar do mesmo jeito. Porém, isso tem compromisso. Se por acaso alguém souber o teu usuário e começar a tentar fazer brute force, eles podem descobrir tua senha. Então, para você garantir que isso não seja possível, a melhor opção é fazer senhas difíceis. Você não pode fazer uma senha 1, 2, 3, 4, 5. Não sei se a Synology permite isso, mas você não deve fazer isso porque é totalmente inseguro. Primeira vez que alguém vai tentar, vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 e vai acertar a senha e vai ter acesso ao teu servidor. Então, uma das opções é você vir aqui no Control Panel. Aqui no Control Panel você vai vir na parte de segurança. Aqui em segurança você pode vir na parte de proteção. E uma das coisas importantes você setar, que já vem standard pela Synology, mas vale a pena você verificar se está configurado, é essa questão de Enable Auto Block. O que significa? Se por acaso alguém tentar 10 vezes a senha e for errada, vai ser bloqueado para os próximos 5 minutos. Se por acaso você tiver medo e você quer que tente por mais tempo o bloqueio, por mais tempo você pode colocar 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Então quer dizer que a pessoa vai tentar 10 vezes. Se por acaso errar a senha por 10 vezes, então vai ter que esperar 5, 6 minutos, o que faria com que demorasse muito mais tempo para descobrir tua senha. E se por acaso você criar uma senha aleatória com vários caracteres e números, letras e assim por diante, vai ser muito mais difícil, por causa que a pessoa vai ter que tentar A, B, C, D, A1, A2 e assim por diante até ela descobrir. Outra coisa que você pode fazer é Enable Block Expiration. O que significa? Se por acaso alguém tentar muitas vezes com um MAC address, um IP específico, após um certo tempo, ele vai desbloquear, então para ser mais difícil. Se por acaso eu colocar 10 dias, então significa se por acaso aquele IP address específico tentar por 10 vezes bloquear, ao invés de ele só demorar 50 minutos,
o IP dele vai ser bloqueado pelos próximos 10 dias. Assim, se ele tentar utilizar ou acessar o teu servidor com o mesmo IP address, então significa que ele não vai aceitar até os 10 dias se passarem. Porém, ainda tem a chance que alguém tente comprometer a velocidade do seu servidor. Vamos supor, jogando bastantes pacotes de IP para deixar o teu servidor lento, o teu serviço lento. Então, para isso, existe essa opção de DOS Protection. Se por acaso você ativar essa opção, então significa que se mais que um servidor ou um servidor tentar atacar o teu IP address ou teu Synology, esse sistema vai bloquear. Ele não vai permitir ou não vai receber mais pacotes com IP específico. Isso é interessante justamente para que, se tiver 2, 3, 4 servidores tentando atacar o teu Synology e outros usuários estiverem usando, ele não vai cair ou não vai reduzir a velocidade. Por mais que você faça essa segurança, ainda você pode criar uma segurança a mais, que pode ser que, por acaso, você use sua senha em todos os seus dispositivos. Vamos supor que você usa para o teu e-mail, para o teu Facebook, para o teu Instagram e assim por diante. Isso significa que, se por acaso um desses serviços for comprometido, sua senha for vazada no Dark Web ou na internet, alguém poderia tentar e conseguiria acessar esse Synology. Então, para isso mesmo, vem a questão de account, e o que eu sugiro você utilizar bastante é Enforced Two-Factor Authentication. Isso significa que se por acaso, mesmo que a pessoa tenha acesso à tua conta e tua senha, ela vai ter que ter acesso ao teu celular ou teu dispositivo que teria o Two-Factor Authentication, então seria muito, mas muito mais difícil qualquer pessoa conseguir acessar esse sistema sem que tenha o segundo dispositivo disponível. Outra coisa interessante é que o único jeito de acessar os seus Quick Connect é tendo o seu Quick Connect ID. Se a gente voltar aqui, então nesse site você tem que colocar o seu Quick Connect ID. Então, se por acaso você colocar um Quick Connect mais difícil, então isso significa que vai ser mais difícil da pessoa descobrir, porque não existe uma lista qual que seria os Quick Connect. Então, se por acaso você colocar 6, 7 caracteres, 10, 12 caracteres, a pessoa, para tentar chegar até a tua página de login, ela vai precisar pelo menos tentar descobrir o seu Quick Connect, e se ela não souber teu Quick Connect, ela não vai conseguir acessar o teu sistema. Até o momento só existe esse jeito de tentar acessar o teu servidor. E a Synology, como eu mostrei num dos vídeos anteriores, ela procura muito tentar atualizar seu sistema. Então, se por acaso alguém descobriu uma vulnerabilidade, ele tem um programa para pagar para as pessoas para garantir que essa vulnerabilidade seja fechada. Então, se eu descobrir que existe um problema no Quick Connect e falar para a Synology vai me dar dinheiro porque eu descobri esse sistema. Então, muita gente, ao invés de tentar só acessar esses servidores ou acessar esses usuários, ela tenta vender essa informação para a Synology. Porém, se por acaso você tiver um sistema muito grande, uma empresa, uma enterprise muito grande que você teria com muitos usuários, esse sistema começa a ficar meio lento. Ou esse sistema começa a ficar não tão seguro como que você esperaria, porque teria ataques ordenados. Vamos supor que o Google queria utilizar a Synology NAS. Não sei se vai ser possível, mas mesmo assim imagine que ele vai querer utilizar. Então todo mundo poderia tentar hackear esse sistema, porque Google, todo mundo sabe sobre esse sistema e eles podem ficar tentando utilizar diferentes usuários, utilizar diferentes senhas ou até ter conhecimento sobre alguns usuários e senhas e tentar acessar isso. Então, se por acaso você for uma empresa pequena ou uma casa, Quick Connect vai ser muito mais seguro, muito mais tranquilo, sem necessidade de configurar nenhum port forwarding. Então, desse jeito, você não tem o risco de você abrir uma porta desnecessária e sem ter necessidade de saber absolutamente nada sobre o computador. A única coisa que você precisa é colocar as informações Quick Connect e está acessado. Então, para a pessoa, casa, uma empresa pequena, é perfeito. Porém, se por acaso você tiver muitos usuários, muitos acessos, seria outras opções mais seguras, tais como uma VPN, na qual o usuário tem que conectar na sua rede local em ordem de conseguir acessar esse Synology. Outra coisa, teria outras soluções no mercado que seriam mais seguras, porém o preço seria mais alto. Além do mais, não sei quanto mais segurança em relação ao preço que valeria a pena. Então, galera, nós chegamos nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, Quick Connect é seguro para a maioria dos usuários, a não ser que você tenha algum caso específico, não vai ser seguro. Outra coisa, o Quick Connect, maior das vezes, ela é rápido, a não ser que você entre na opção do Relay,
que seria a opção um pouco mais lenta, porém continua funcionando perfeito para ver fotos, para transmitir mídia e assim por diante. Então, se vocês gostaram desse vídeo e acharem interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e te vejo na próxima. Tchau!